noite, pessoal do curso de Pedagogia, da disciplina de orientação de estágio, do componente curricular, estágio curricular, estágio supervisionado, né? Eu estou gravando esse vídeo porque eu fiz o favor de excluir do meu computador e do YouTube ao mesmo tempo, acredita, o vídeo que eu postei anteriormente. Estou gravando um novo vídeo e vou postar o link novamente, certo? Então vamos lá, nós vamos falar dos gêneros e tipos textuais na escola, certo? Gêneros textuais e tipos textuais, tá bom? Então, inicialmente, vou sair resgatando reflexões. O objetivo é a gente pensar, passar um pouco de informação para vocês como era o processo de alfabetização antigamente, né? Nas décadas finais do século passado, as propostas giravam em torno da repetição e memorização das letras, das sílabas, palavras e frases soltas, sendo quase sempre acompanhado de medo e insegurança decorrentes das ameaças de castigo caso acontecesse erros, né? Então, o processo de alfabetização, o contato da criança com a língua era sempre estava sempre relacionado ao medo, né? E também era uma relação com a palavra, sem levar em consideração as sílabas, por exemplo, o nome alfabetização, o processo de alfabetização era centrado nessa escrita dessa palavra sem uma relação dessa palavra com o contexto e com as situações de comunicação real que a criança estava vivendo. Não havia uma importância com que tipo de textos as crianças tinha contato na sua vida, no seu contexto social. O que importava era que a escola tinha uma forma de ensinar, o beabá, babebi, babu, e a criança tinha que memorizar, e no dia, e tinha aquele dia lá que ela ia falar os textos, né? Falar os textos, não, falar o abecedário, por assim dizer, como eles chamavam, e se errasse, estava no sal. Então, ou melhor, na palmatória. Então, nós temos aí, né, algumas cartilhas, né? Essa da terceira série, esse Caminho Suave, bem famosa essa cartilha, né? Que era, tinha uma metodologia de ensino centrada nas sílabas e em palavras, né? Sem uma aplicação, por assim dizer, sem uma contextualização dessas palavras em textos de como que teriam sentido na vida do aluno. Então, o processo de ensino e aprendizagem era desse jeito nas cartilhas, né? Ainda tem alguns, e daí nós temos os textos cartilheiros, que ainda tem muitas práticas ainda que são centradas, que tem a cartilha como esses textos cartilheiros, essas palavras, esse formato, ainda tem muitas práticas centradas nessa forma, que tem essa forma, mas não estão centradas mais, entendeu? Não como a única forma de ensino. Quer dizer, as práticas de alfabetização atuais têm essa organização ainda, mas não é centrado nelas, né? Nós temos avançado nisso, mas ainda há muitos requisitos, né, da prática tradicional em nossas práticas contemporâneas. Infelizmente, estou falando isso de mim mesmo. Então vamos lá, relatando experiências, né? Esse trecho aqui é um trecho de Graciliano Ramos, no livro Infância, onde que ele é muito bom, gente. Se vocês lerem, um livro de literatura maravilhoso. Ele não tem nenhum compromisso com a verdade nesse texto, no entanto, a gente vai lendo assim e a gente vai entrando em contato com o tipo de educação que acontecia na época que ele era criança, né? Então, meu pai não tinha vocação para o ensino, mas quis meter-me o alfabeto na cabeça. Resisti, ele temou e o resultado foi um desastre. Cedo revelou impaciência e assustou-me. Atirava rápido meia dúzia de letras e ia jogar solo. À tarde, pegava um côvado, levava-me para a sala de visita e a lição era tempestuosa. Se não visse o côvado, eu ainda poderia dizer qualquer coisa. Vendo-o, calava-me. Um pedaço de madeira negro, pesado de largura,
a largura de 4 dedos. Então, tipo assim, é as palmatórias, né? Então, agora imagine que processo de alfabetização dolorido, né? As dores de ser alfabetizada. Então, o prazer de aprender era substituído por um terror, né? Conseguiu, sim, a gorda, com paciência, borrar as letras na minha cabeça. Agora já sabia ligar as letras. E escreveu o abecedário. Gostava do X pela facilidade de riscá-lo e a grafia. Mas havia o L e o N, tanto me confundia com as pernas, e o M com milhares de pernas que pareciam um emboar. O fato era que sim, a gorda operava milagre. Essa fala aqui representa uma criança, né, em contato com a grafia das letras, né? Então, conhecer o alfabeto, a grafia das letras, sem uma contextualização, sem uma relação com o texto, com a função social do alfabeto e das palavras, era uma característica muito comum nesse processo de ser alfabetizado antigamente. A língua como um código, né, como um mero instrumento de comunicação. O sujeito é pré-determinado pelo sistema. O texto é visto como simples produção de codificação de um emissor a ser decodificado pelo leitor ouvinte. Bastando a esse, para tanto, o conhecimento do código, já que o texto, como um código, uma vez codificado, é totalmente explícito. Também nessa concepção, o decodificador é essencialmente passivo. O decodificador, o aluno, né, aquele que está lendo. E nesse processo tendo a língua como um código, sem nenhuma relação com a função social dela, entendeu? Nesse contexto, a criança tinha uma relação passiva com o texto, uma relação de produção, de imaginação, de interação, de interpretação, mas, tipo assim, você vai codificar, né? Você vai decifrar o que está aqui escrito nessa frase, o babá, o boi baba na babá, mais ou menos esse tipo de texto assim, que era comum, e que, por exemplo, quando a criança saía do babé babu, que saía todas as palavras que eu conseguir, aprendia, sabia, decorava o abecedário de cor, depois memorizava as sílabas, aí ele ia para as palavras desse jeito. Então, o texto sem uma função social. Porque qual é a função social da frase? O boi baba na babá. Aí você pergunta, nossa, o que essa babá tava fazendo com o boi? E por que esse boi babou nessa babá? Qual a função social disso? Né? Então, umas frases só para treinar a língua do B. Por exemplo, babé, bi, babu, para colocar o B até dizer chega na frase sem uma função, no texto, na frase, no texto, sem uma função social daquele texto. E qual é a função social de um texto? É de comunicar, de organizar, por exemplo, se eu vou fazer um aniversário, eu vou fazer uma lista dos convidados, depois eu vou fazer uma lista dos ingredientes, das coisas que que eu vou comprar para a festa, vou fazer um convite, vou fazer um bilhete, entendeu? Então, eu vou fazer eu vou, para mim fazer um aniversário, e eu vou lidar com várias situações de comunicação, e vou atuar por meio dos gêneros, certo? E aqui, nesse contexto que estou falando aqui de alfabetização, não havia isso. Não havia uma preocupação com o uso da língua, né? A criança só tinha uma obrigação de aprender a ler e escrever. Depois ela fosse na vida dela e aprender a usar isso ou não. Então, a língua como representação do pensamento. O sujeito é visto como senhor absoluto das suas ações e do seu dizer. O texto é visto como um produto lógico do pensamento, representação mental do autor, nada mais cabendo ao leitor ouvinte, senão captar essa representação mental. Então, a criatividade era de quem escrevia. Quem lia não tinha uma interação e uma criatividade na sua interpretação, não cabia aí, ela cabia apenas captar o que estava ali, decifrar aquele código e pronto, um papel essencialmente passivo, né? Então, e aí nós temos mais cartilhas aí, e os textos, aqui vamos ver uns textos aqui, ó. E esse aqui é dos textos bons, viu? Esta é a vaca do meu tio Carlos, chama-se Rosada.
Chama-se rosado porque é vermelho. Rosado tem um lindo bezerro. O bezerro é também vermelho. Ele gosta muito de leite da Rosália. Vocês sabem, vocês também gostam de leite? Eu gosto muito de leite, gosto de leite quando tem nata. Então, esse aqui é um exemplo de texto que tinha lá na cartilha. E essa cartilha aqui já é uma cartilha mais avançada no sentido da diversidade de texto. Então, eu digo assim, se a palavra era com B, estudando a letra B, não haveria texto no início. Primeiramente tinha que conhecer todas as letras, depois conhecer essa, para depois trabalhar alguns textos, mas uns textos chamados textos cartilescos, que é um texto só mesmo que existia na cartilha, que não tinha uma função social nenhuma, criado exatamente para ensinar, entendeu? Então aí temos aí, né, essas cartilhas aqui, tá? Cartilha de Bitu. Então, cartilhas com textos que não fazia parte do contexto social da criança. O rompimento da concepção da língua como um código. Então, Emília Ferreira e Ana Teberos, como eu falei na última aula sobre alfabetização, elas fizeram pesquisas e foram pesquisadoras que trouxeram um trabalho significativo no campo da alfabetização e letramento, principalmente aqui no Brasil. A Argentina, né, elas contribuíram, fizeram essas pesquisas, contribuíram muito para o desenvolvimento, para ressignificar o processo de alfabetização, certo? Outros teóricos do campo de linguagem também já apresentaram também seus estudos a respeito do trabalho da leitura e escrita na escola e apontava a perspectiva dos gêneros textuais. Surge uma nova compreensão e por meio da interação com os usos e funções da língua escrita que a aprendizagem ocorre. Então, começou a se perceber como era insuficiente um processo de ensino-aprendizagem de alfabetização centrado apenas na escrita, em textos cartilheiros, em textos que não tinham significado para os alunos. Então, o aluno está na escola, aprende a ler e escrever com aqueles textos cartilheiros, textos totalmente desconectados da realidade, e lá na realidade ele tinha que fazer ler uma receita, do médico, fazer uma receita de bolo, fazer um convite, então, tipo assim, a escola totalmente desconectada da sociedade, né? E aí os gêneros vêm como uma ligação, porque os gêneros textuais são textos que circulam na sociedade, que têm uma função social. Então, aí vem a necessidade, né, de trazer os gêneros textuais para a escola, certo? Vamos ver aqui, essa fala que eu gosto muito dessa fala do João Ubaldo. Não sei bem dizer como aprendi a ler. A circulação entre os livros era livre. Tinha que ser, pensando bem, porque eles estavam pela casa toda, inclusive na cozinha e no banheiro, de maneira que eu convivia com eles todas as horas do dia, a ponto de passar tempos enormes com um deles aberto no colo, fingindo que estava lendo e, na verdade, sei, se não me trai a vã memória, de certa forma lendo, porque quando havia figuras, eu inventava as histórias que elas ilustravam, e ao olhar para as letras, tinha a sensação de que entendia nelas o que inventaram. Então, gente, o que acontece? Isso aqui é muito importante. Na vida, no contexto social, histórico que o João Ubaldo viveu, o único suporte, o suporte mais comum, por assim dizer, era o livro, né? Então, ele entrava em contato com o livro, ele lia o livro mesmo, antes de saber ler. Porque ele entrava em contato com as imagens e começava a imaginar. E ele se apropriava dessa leitura a partir de um suporte, o livro, né? Então, ele tinha um contato com essa escrita, com a escrita e com a leitura, com o livro, com os textos, e ele ia convivendo ali, ia se alfabetizando, ia aprendendo. Então, ele tinha uma intimidade para depois ele ir para a escola e aprender a ler e escrever, né? Vamos supor. Como vamos trazer essa realidade para hoje? Uma criança hoje, ela tem muitas oportunidades. Ela tem o contato no celular, o contato na internet com textos, né, pelo celular, um contato com os textos pela televisão,
nas reportagens, quando passa aquelas enquetes, os textos escritos, né? Nas propagandas, nos outdoors, nos livros didáticos, né? Que antigamente não tinha, nas propagandas, todos os rótulos em casa, os rótulos, né? No supermercado. Então, a criança hoje, ela entra em contato com um mundo bem letrado, o mundo das letras, né? Nós nos comunicamos por meio das letras, né? Agora mesmo eu estou dando essa aula para vocês, estou usando a minha oralidade, a minha fala, um texto oral, né? E com esse texto escrito, né? Que é o slide, usando como apoiando a minha fala, o texto escrito, né? Então, uma realidade bem mais cheia de possibilidade de leitura e de escrita, que naquela época não era, naquela época tinha menos, né? Tinha mais como suporte, principalmente os livros. Hoje nós temos, as crianças têm os livros didáticos, tem várias possibilidades, né? Por exemplo, livro didático, o texto cartilheiro não deve ser totalizar nenhum outro, mas deve fazer parte dessa diversidade de textos. O texto cartilhístico hoje, ele deve ocupar não 100%, mas ele está aí na escola com um gênero escolar, com um gênero que faz parte do contexto escolar, certo? Enquanto isso, nós temos outras milhares de possibilidades de leitura, um cardápio, a criança entra em contato, uma receita, um manual um texto injuntivo, né, que é onde a criança vai entrar em contato com com um manual de como ela montar um brinquedo, de como montar, por exemplo, fazer uma receita, entendeu? Então, a escola precisa se apropriar desses gêneros porque faz parte do contexto social da criança, né? E quando fala bem aqui dessa questão da sensação de que entendia nela do que inventaram, como o Baldo fala disso aqui, eu me lembro muito de uma vez que minha mãe comprou uma sandália e ela veio com um livro da Cinderela, não, da Bela Adormecida. Não, da Rapunzel. São tantos contos na minha cabeça da Rapunzel. Eu lembro demais que minha mãe leu esse livro para mim. E eu li, e ela lia o livro, depois eu olhava as imagens e imaginava o que ela tinha escrito. Gente, por muito tempo eu tive a sensação que eu li aquele livro. Então eu li aquele livro por meio dela. Então por isso que é uma das práticas da linguagem, a leitura e a escuta. Ou eu leio com minha própria capacidade de leitura, ou eu escuto, né, alguém lendo. Por isso que é importante a gente ler para as crianças, né? Então eu lembro muito que minha mãe leu, eu lembro da história da Rapunzel que ficou marcada, foi o rabanete, né? O rabanete, então, que a mãe da Rapunzel foi buscar e a bruxa trocou, né? Quando a menina falou, você pode pegar, né? Quer dizer, quando você pega, eu lembro que na minha cabeça era a mãe, a gente sabe hoje que era o marido, tem várias versões, mas a própria mãe falou, não, eu troco, eu tô com muito desejo de comer esse rabanete, quando a menina nascer eu te entrego. Entendeu? Então, eu lembro demais, lembro da cor lilás, que é uma cor que eu gosto muito, a minha cor predileta, não para roupa, mas para as coisas, né? Eu gosto muito dessa cor e eu lembro muito do rabanete, eu lembro do lilás no livro, do lilás na sandália, então é um encantamento que faz parte da criança, né? Então, e é porque a minha infância, eu tive pouquíssimo contato com livros, mas com alguns contatos pontuais, por exemplo, minha mãe contando histórias, né, histórias de tradição lá da vida dela. Então, essas poucas histórias faziam eu imaginar muito. E eu interagia com elas mesmo sem saber ler e escrever. Então, eu fui aprender a ler e escrever com 8 anos, quando eu entrei na escola. E eu lembro que eu ganhei essa sandália com 7 anos, né? Então, eu não sabia ler e escrever ainda. E eu só fui compreender isso quando eu já estava bem mais velha. Porque até esse momento, muito tempo eu achava que eu tinha lido. E na realidade não tinha lido ainda, porque eu não sabia ler. Pela idade que minha mãe comprou a sandália, pela idade que eu entrei na escola, eu sei que eu não sabia ler, mas para mim é como se eu tivesse lido essa história, porque minha mãe leu para mim, depois eu fiquei com o livro e fiquei fantasiando sobre ele. Entendeu? E isso é uma prática muito importante, né? De lá para cá, o que mudou, né? Nós temos aí o que eu acabei de falar: propagandas, jornais, telefone, bilhete, aviso, listas, né? O mundo
né? Mudou demais, né? Então, quando no contexto do UBAL tinha apenas livros, né? Poucas formas de escrita, hoje nós temos um mundo rico, rico de gêneros textuais, certo? Então, e aí esses textos, desses gêneros para a escola, né? Vamos ver a inserção desses gêneros na escola. As crianças estão plenamente inseridas no contexto comunicativo, sendo capazes de produzir falas e compreender o que escuta com certa desenvoltura. Os conhecimentos sobre a linguagem são construídos nas mais diversas situações. A compreensão e a produção de textos orais, a capacidade de ler e escrever, porém, não ocorre espontaneamente. Então, tipo assim, esse contato ele é muito importante porque a criança, o que acontece? Ela tá na sociedade, ela entra em contato com esses vários gêneros e eu preciso trazer esses gêneros para a escola, trabalhar eles na escola, né? Porque o papel do professor é muito importante, o papel do pai, da mãe, ainda mais nesse contexto de pandemia, é muito importante. Porque é um papel de um adulto mais experiente, que ele já consegue ler e escrever, e ele sabe os caminhos para aprender e vai ensinar a criança, né? Então, de modo que a alfabetização ela não vai ocorrer do nada, espontaneamente, como um passo de mágica. É um trabalho intencional, um trabalho planejado. Por exemplo, o trabalho dos pais hoje em casa é um trabalho direcionado pelo planejamento que a professora faz, por uma instituição, um currículo que ela segue e ela planeja a sua prática, ela tem uma prática intencional que ela planeja e coloca lá os alunos, e os pais são os parceiros nesse processo de alfabetização, né, que estamos vendo nesse período de pandemia, mas guiados por um currículo, por atividades intencionalmente planejadas pela professora, né, que por sua vez faz parte, planeja suas aulas tendo em vista um planejamento maior, que é um currículo, que é uma proposta pedagógica de uma escola. Tá? Então, é muito importante que vocês compreendam esse papel dos gêneros textuais na escola, né? O que cabe à escola, então? Sistematizar os conhecimentos relativos à produção e à compreensão dos textos orais e escritos, né? Os textos orais e os textos escritos. Favorecer o contato dos alunos com os textos diversos, né? Definir critérios pertinentes para a escolha dos textos. Planejar estratégias de mediação. Prever situações compartilhadas de produção de texto em que o professor seja o escriba, né? Quer dizer, aquele exemplo que eu dei para vocês, onde que eu fui planejar juntamente com meus alunos do primeiro ano uma entrevista que, por assim dizer, faz parte, é um gênero textual que faz parte do campo de... Nos anos finais vai fazer parte do campo jornalístico midiático. E no inicial ele vai fazer parte do campo de estudos e pesquisa, certo? Então, prever situações compartilhadas. E os alunos foram planejando junto comigo, eu orientando, e a gente criou um roteiro de entrevista, né? O que é importante, o que é pertinente perguntar para um professor de literatura, para ele vir aqui na escola, a gente vai perguntar algumas coisas para ele. Vamos nos organizar? Então, as crianças vão compreender a importância de se planejar, de se organizar para fazer uma entrevista, com que objetivo, tem visto os objetivos, né, das informações, e não simplesmente uma coisa, eu vou fazer um bocado de pergunta para ele, vou perguntar se ele gosta de banana. Não, porque isso não é relevante, saber se ele gosta ou não de banana. Ele não está falando no livro dele nada sobre banana, por que isso é relevante, né? Vale a pena isso? Vamos fazer 5 perguntas para eles, vamos fazer perguntas relevantes relacionadas a ele como professor de literatura, né? Então, eu planejando fazer uma entrevista com um professor de literatura, um escritor aqui de Campos Belos. Então, tem uma função social, tem um objetivo por trás de todo esse planejamento, de situações onde que, mesmo os alunos ainda não sabem escrever, eles escrevem por meio de mim, por meio da professora. Mesmo quando eles ainda não sabem escrever, eles lêem por meio de mim. Então, o papel do professor é fundamental, certo? Explorar as produções coletivas, pois possibilita a explicitação de estratégias de escrita, planejar, revisar, avaliar texto. Então, eu planejo, eu elaboro esse texto, eu reviso, depois eu avalio, reviso e reescrevo, né? Então, tem que ter todo esse processo. Trabalho intenso de apropriação do sistema da escrita,
né? Então, eu preciso, minha criança para escrever, ela precisa, enquanto elas não sabem escrever, eu estou sendo escriba, mas porque elas precisam já desenvolver a habilidade, a intenção, e acreditar que eles são capazes de produzir, de ter ideias, e começar, e eles têm que aprender a escrever, porque eles precisam sair de mim, me abandonar enquanto escritor e começar a escrever seus próprios textos. E para isso eles precisam aprender a ler e escrever. Então eles têm que apropriar do sistema de escrita. Nós temos um sistema e eles precisam aprender, se apropriar dele para aprender a ler e escrever com autonomia, certo? Trabalho voltado para a interação por meio dos textos. Então, o trabalho tem que ser voltado para a interação dos textos. Tipo assim, trazer os textos diversos para a escola, para a sala de aula, para as crianças interagir por meio, fazer bilhete, criar situações reais de comunicação dentro da sala de aula usando os gêneros textuais, certo? O desafio, a busca do equilíbrio para pensar sobre situações diversificadas de aprendizagem. Então, eu preciso desenvolver uma prática onde que eu trago os gêneros textuais para a sala de aula, os diversos gêneros para a sala de aula, para interagir em situações reais de comunicação, né? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. João vai à padaria. A padaria é feita de tijolos. Os tijolos são caríssimos. Os mísseis são lançados no espaço. Segundo a teoria da relatividade, o espaço é curvo. A geometria riemanniana dá conta desse fenômeno. Podemos considerar o texto, né? Podemos considerar o texto aí que a gente acabou de ler? Não, né? O Marcos vai dizer que não, porque, em princípio, não temos um texto, já que essa sequência de enunciados não tem efeito comunicativo, apesar de evidenciar uma coesão relativamente forte no encadeamento das frases. Contudo, as relações de sentido não progridem nem as unificam. Você pode ver que isso aqui vai falando coisa com coisa que não tem um objetivo comum, não comunica, né? Não comunica, né? Então, qual o objetivo esse monte de frases, né, desconectada? Não se pode negar que a cada enunciado é bem formado e que cada um deles tem algum sentido, mas o conjunto não forma uma unidade significativa. Então, cada frase, como é aquele texto lá, ela tem um significado, mas quando junta tudo, ele não faz um texto. Porque não tem uma unidade, né? Porque os critérios que determinam a existência de um texto é coerência, coesão, a intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intextualidade. Então, todos esses elementos aqui vão formar um texto, né? Preciso compreender, ter uma coesão, ter uma coerência entre as frases, ter um sentido, ter uma intencionalidade. Qual a intenção de uma receita, com a intenção do bilhete, com a intenção de um conto de fato, com a intenção da fábula, entendeu? Tem uma aceitabilidade, né? Do leitor, tem uma situacionalidade, né? Uma contextualização dessas informações, tem que ter uma informação, intextualidade, aquela relação desse texto com o mundo, com outros textos, certo? Então, não é só uma junção de um bocado de frase que forma um texto, não. Tem que ter uma coerência, tem que ter uma ligação, de modo que aquelas partes se formam juntas, se formam um todo, né? O texto é compreendido a partir de diferentes concepções de língua e de sujeito. Língua como representação do pensamento, língua como um código, né? Uma língua na concepção interacional, dialógica. Eu uso o texto para me comunicar. Por que é importante pensar as concepções de texto para desenvolver as práticas de linguagem na alfabetização? É importante eu compreender, eu pensar nessas concepções de texto, porque eu me relaciono, me comunico por meio de textos, de gêneros textuais, de diversos textos. E lembre que até agora estou falando de gêneros, ainda não falei de tipologia, por favor. Então, fique bem claro que a diferença vai chegar um ponto em que a gente vai falar agora sobre a diferença entre gêneros e tipologia, para vocês entenderem. De que maneira essas concepções podem interferir nas escolhas feitas na escola quando se desenvolve o trabalho de leitura, escrita e oralidade nos diferentes anos, né? Então, como essas concepções de textos podem interferir nessa prática da escola, né? Qual a minha posição ao selecionar determinados gêneros e excluir outros, né? Por assim dizer, no processo de alfabetização, né? E aí, pensando nas práticas de linguagem, na leitura, né, na escrita, na oralidade, na análise da língua. São práticas de linguagem que estão propostas lá na BNCC. Então, por meio de um texto, eu
tenho eu leio, né, ou escuto, né, alguém ler, então as atividades de interpretação estão relacionadas a isso, porque para mim interpretar um texto, antes eu fiz uma leitura ou alguém leu para mim, então a leitura é uma prática, um segundo ponto, oralidade, né, essa interação, essa argumentação, essa exposição oral, né, dos textos, né, é outro ponto, outra prática de linguagem. Outra prática de linguagem é a produção, que é a escrita, né? Então, eu produzi um texto a partir de todos os textos que eu li e que eu tive contato, né? Que eu conheço, então eu vou me propor a produzir, então eu tenho uma relação diferente. Então, a relação de leitura e escrita, ela é passiva, ela é mais de recebimento, de consumir, né? E depois eu vou uma relação de produção. E essa produção, ela pode ser oral também, ou ela pode ser escrita, né? Então, a oralidade, ela perpassa essas duas partes, tanto a leitura quanto a escrita, né? Porque a minha produção, ela pode ser escrita, essa escrita, né? Ela pode ser também uma produção oral, que ela inicialmente ela é escrita e depois ela é argumentativa, né? Oral. E a análise da língua, né? Que é a gramática, por assim dizer. Então, a gente nunca pode esquecer dessas práticas de linguagem perpassando por os gêneros textuais, essas 4 práticas de linguagem, certo? Os gêneros textuais na sala de aula. Então, nós temos aí na sala de aula muita notícia, textos de cunho científico, tirinhas, né? Então, com gibis, HQ, nós temos vários gêneros textuais na sala de aula hoje, né? Porque compreende-se, ampliou-se a concepção de língua que nós temos, né? Então, os gêneros textuais são tipos relativamente estáveis de enunciados presentes em cada esfera de troca, possuem uma forma de composição, um plano composicional. São entidades escolhidas tendo em vista as esferas de necessidade temática, o conjunto de participantes e a vontade enunciativa ou intenção do locutor, sujeito, responsável por enunciados, unidades reais e concretas de comunicação verbal. Distingue-se pelo conteúdo temático e pelo estilo. São textos que encontram-se em nossa vida diária. Então, os gêneros textuais, ele tem uma função social, ele tem uma forma e ele tem uma função, uma relação do leitor com tem um objetivo, uma relação do escritor com o leitor, certo? São mutáveis, né? Então, uma relação com a sociedade flexível, mas tem uma certa estabilidade, eles definem o que é dizível, né? Inversamente, o dever, o que deve ser dito, né? Define a escolha de um gênero, por exemplo, uma receita, ele tem um modo, ele tem 2 elementos, tem um modo, os ingredientes, o modo de fazer, ele tem um formato ali estável nesse sentido, mas eles são mutáveis no sentido que eles vão mudando. Por exemplo, antigamente nós tínhamos as cartas, que hoje elas foram praticamente substituídas pelo e-mail. Os bilhetinhos, né, que eram comum na sala de aula, hoje em dia são substituídos pelas mensagens de WhatsApp, as mensagens. Então, nós temos muito áudios, né, posts, status, né, várias formas de se comunicar hoje, que foi mudando, mas um gênero ele é estável nesse contexto, nesse tempo, né. Podem ser primários, né, que se constituem em circunstâncias de uma comunicação mais espontânea, e secundários que aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural mais complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita, artística, científica e sociopolítica, né? Então, os gêneros textuais, tem vários campos, né, que eu vou chegar aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Trabalhar os gêneros é importante porque é impossível não se comunicar verbalmente por meio de algum gênero, então a gente só se comunica verbalmente no sentido oral ou escrito, usando o verbo, por assim dizer, usando a língua por meio de um gênero textual, pois toda manifestação verbal se dá sempre por meio de texto realizado em um gênero. A apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização e de inserção das atividades comunicativas humanas. Nós comunicamos por meio de gêneros. Todas as atividades humanas estão relacionadas ao uso da língua, que se efetiva através dos enunciados, orais ou escritos, certo?
Não se pode tratar o gênero do discurso independentemente de sua realidade social, independente da sua realidade social e de sua relação com as atividades humanas, né? Então, os textos cartilheiros perdem totalmente o sentido. Porque para que eu aprenda a ler e escrever? Para que eu me aproprio de um código se eu não consigo usar? Então, a escola fica totalmente conectada da vida social, da vida, né, da sociedade ao qual ela está inserida, e aí aqui na escola eu aprendo uma língua, textos que na realidade, no meu contexto social, são totalmente diferentes, entendeu? Uma desconexão terrível. Então, por isso a necessidade dos gêneros, né, de compreender dos gêneros na escola. Então, vamos falar um pouco da diferença entre tipos textuais e gêneros textuais. Pelo menos na minha época era muito, a gente trabalhava, né, até quando eu fui fiz vestibular, não sei se ainda no curso de pedagogia, em 2003, 2003? 2003, nós tinha essas tipologias, narração, exposição, e na realidade tinha narração, descrição e exposição, né? Que eram os tipos de argumentação, na realidade, narração, argumentação e descrição, que eram os tipos que a gente ia escolher para escrever a redação, né? Então, hoje nós compreendemos isso de uma outra forma, né? O Marcos ele vem muito contribuir com a gente, né? E Mendonça no sentido de a gente separar e entender bem o que é tipologia textual e o que são gêneros textuais. Então, tipos textuais são sequências teoricamente definidas pela natureza linguística da sua composição. Narração, exposição, argumentação, descrição e junção. Não são textos com funções sociais, entendeu? Definidas. Elas são características, são categorias teóricas determinadas pela organização dos elementos lexicais, sintáticos e relações lógicas presentes nos conteúdos a serem falados ou escritos, distinguindo-se capacidade de linguagem requerida. Vou dar um exemplo para vocês aqui da narração e da descrição. Narração e descrição é muito comum em alguns contos. Então eu vou narrar uma história, contar uma história, e aí tem hora que eu vou narrando, aí eu chego num quarto e eu quero mostrar para o meu leitor como é que esse quarto para ele visualizar. Então eu começo a descrever, entendeu? Então, dentro de um gênero textual literário, né, vamos supor conto, gênero textual, conto, tem a narração e a descrição. Injunção. Injunção é uma característica de mandar fazer, por assim dizer, de orientar a fazer. Então, vai ter uma receita no manual, né? Então, nós vamos passar mais na frente, vocês vão compreender um pouco melhor, que vai ter os exemplos de cada um, tá bom? Então, e os gêneros textuais são o quê? São instrumentos culturais disponíveis nas interações sociais. São historicamente mutáveis e, consequentemente, vai mudando, né? No contexto histórico da sociedade, porque se adequa às necessidades, né, nossa e da sociedade e, consequentemente, relativamente estáveis. Porque nesse contexto, depois que ele se cria em um modelo, por assim dizer, uma receita, ela é uma receita hoje, né? Então, hoje em dia, ela muda muito o suporte, né? Antigamente, a gente tinha muitos livrinhos de receita. Hoje, nós temos o site, né? Site tudo gostoso, site não sei o quê, site não sei o quê. Emergem os diferentes domínios discursivos e se concretizam em textos que são singulares, assim, para que a interação entre falantes, né, a interação entre eu, minha mãe, né, muito pelo WhatsApp, entre eu por exemplo, quero pegar uma receita, eu vou na internet, né, então tem aquele site, aquela pessoa lá que faz aquelas receitas, eu vou lá. Então, tipo assim, como eu vou me interagir primeiro dessas pessoas da receita, da minha mãe, por meio de gêneros, né? Dos gêneros textuais, né? E me interage, por exemplo, vou mandar um convite, vou fazer aniversário, vou mandar um convite, né? Então, gêneros, né? São por meio dos gêneros que acontece que essas interações são materializadas, né? Entre falantes. Cada sociedade traz consigo um legado de gênero, por meio dos quais são partilhados conhecimentos comuns, né? Então, eu vou me relacionando, né, com os meus pares, com os outros, por meio dos gêneros, né? Por exemplo, a escrita de uma monografia, de um TCC, de um artigo, né?
da dissertação, da tese, é uma forma de eu mostrar para a sociedade que eu estou me desenvolvendo academicamente, que eu tenho a capacidade de pesquisa e eu registro ali, interajo com toda a sociedade, que a minha produção, né, e publico essa produção, e assim, é uma forma de eu interagir, com os falantes, né, então, vamos ver aí, tipos, né, os tipos textuais são narração, os tipos, né, narração, argumentação, exposição, descrição e junção, esses aqui que a gente selecionou aqui. Alguns gêneros que se derivam, né, que tem, por exemplo, a tipologia narração, fábula, conto, crônica, notícia, anedota, uma notícia tem um gênero que vai estar, por exemplo, descrevendo, narrando, né, acontecimentos, anedota, mito, novela, poema, HQ, biografia, relato, carta. Argumentação editorial, carta aberta, manifesto, artigo de opinião, que eu vou argumentar, monografia, resenha, crítica, etc. Exposição, seminário, né, uma conferência, verbete de enciclopédia, né, eu vou expor, quando eu vou expor temas, né. Descrição, nota de enciclopédia, definição, relato, experiência científica. O conto também vai ter descrição, como eu falei, romances que vai ter esse processo de descrever essa tipologia de descrição. Injunção, receita, regulamento, regras de jogo, instruções de uso, de montagem, certo? Então vamos lá. Gênero e tipo, né, que também é muito conhecido, ou pode ser um gênero, né, textual, e tipologia textual, ou tipos textuais, ou sequência tipológica, certo? Textos materializados que encontra em nossa vida diária e que se apresenta características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composições características, né? Esse é o gênero textual. Exemplo de texto, de gêneros textuais: telefonema, bilhete, carta comercial, romance, história em quadrinhos, narrativa de aventura, artigo de opinião, ensaio, etc. E sobre a tipologia textual, espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística da sua composição, aspecto lexical e sintático dentro do texto, né? Tempos verbais, relações lógicas, por exemplo, tempos verbais, uma receita. Sempre tem o verbo imperativo, faça, come, bata no liquidificador, passa manteiga, tipo mandando, tipo sempre os verbos no imperativo, né? Então, tempos verbais específicos compõem aquela receita, né? Uma receita, um texto injuntivo, né? No caso de uma receita, no caso de um manual de como montar alguma coisa, de como usar alguma coisa, certo? Então, exemplos: descritiva, narrativa, expositiva, indutiva, argumentativa são espécie de sequências, né? De sequências, né? Que vai ter sequências ou sequências tipológicas, você pode chamar de tipos textuais, certo? Então, vai ter uma organização verbal própria daquela tipologia, por exemplo, que eu vou descrever, que eu vou narrar, expor, né? Como dei exemplo da injuntiva aqui, que são as receitas, por exemplo, que tem essa característica verbal. Observação importante: em geral, a expressão tipo de texto muito usada nos livros didáticos, no nosso dia a dia, é equivocadamente empregada e não designa um tipo, mas sim um gênero de texto. Quando alguém diz, por exemplo, a carta pessoal é um tipo de texto informal, ele não está empregando o termo tipo de texto de maneira correta e deveria evitar essa forma de falar. Uma carta pessoal é um gênero textual, assim como um editorial, um horóscopo, uma receita médica, uma bula de remédio, um poema, uma piada, uma conversação casual, uma entrevista jornalística, artigo científico, resumo de um artigo, prefácio de um livro. Então, esses são os gêneros, tá? A gente fala assim, nossa, e não tipo, entendeu? O tipo textual, quando são esses que eu passei, narrativo, entendeu? Injuntivo. Então, quando a gente fala assim, que tipo textual você vai trabalhar nessa semana? Não, vou trabalhar que gênero textual, né? Que é mais comum, o mais correto. O correto é isso, na realidade.
porque o gênero é gênero e tipo é tipo. Os gêneros são uma espécie de armadura comunicativa geral, preenchida por sequências tipológicas. Então, o tipo, né, textual vai estar dentro dos gêneros textuais, entendeu? Porque o gênero textual é uma forma de comunicação, né? São os gêneros, são a armadura comunicativa. Quando se nomeia um certo texto como narrativo, descritivo ou argumentativo, não se está nomeando um gênero, e sim o predomínio de um tipo de sequência base dentro daquele gênero, certo? Um tipo de sequência textual, por sua vez, é dado por um conjunto de traços que formam uma sequência e não um texto, tá bom? Vamos ver aqui sequência tipológica, né? E o gênero textual, que nós temos aqui um gênero textual aqui do lado da carta pessoal, e temos aqui, ó, Rio, 11 de agosto de 1991, nesse momento que eu estou descrevendo. Então, a tipologia nesse texto aqui é o tipo textual que é descritivo, certo? Dentro do gênero carta pessoal. Aí temos amiga, oi, injuntiva, né? Que tem um tom de, tipo assim, chamar a atenção da amiga. Expositivo, está ligado na manchete, FM, rádio dos funks, eu adoro funk, né? Exposição. Vamos aqui mais aqui, ó. Aqui no Rio é o ritmo do momento. E você gosta? Gosto também de house, dance music. Sou fascinada por discoteca. Sempre vou a KM, tá? Expositiva. Estou fazendo uma exposição de um conteúdo aqui, de um assunto, né? Argumentativa, né? O problema é que ela é muito ciumento, somente porque eu já fui afim, tal. Tipo, eu continuo o texto e uma carta, por exemplo, pessoal. E nessa parte aqui eu vou argumentar uma posição, quer dizer, eu vou me argumentar, né, com a minha leitora, porque eu estou enviando, que há um problema, que há uma dificuldade pelo ciúme, né? Então, aqui são partes dessa carta, né, que deve, um contexto total da carta, de que se apresenta, fala de uma música, depois começa a argumentar sobre algum problema específico que a pessoa está passando, uma situação, né? Então, vê o tanto que tem de um lado gênero textual, que é um gênero, só que a carta, quantas sequências tipológicas tem dentro desse gênero. Então, quantos tipos textuais tem dentro de um gênero textual, certo? Então, é importante vocês verem a diferença. Outra questão, terceira questão muito importante dentro desses slides, né? Dentro dessa aula minha, dessa exposição, né? É a questão do suporte textual. Então, de acordo com Marcuse, o gênero textual ainda recebe a influência do lugar em que se situa, ou seja, o suporte textual. O suporte de um gênero é entendido pelo autor como um locus físico ou virtual em que esse texto se faz. Então, na época do Baldwin, praticamente predominava o tipo, o suporte era o livro, certo? E vamos aqui ver esse exemplo aqui, ó. Paulo, te amo, me liga o mais rápido que puder, te espero no fone, tal, Verônica. Se isso estiver escrito no papel, colocado sobre a mesa da pessoa indicada, no caso Paulo, pode ser um bilhete. Se for passado pela secretária eletrônica, é um recado. Remetido, nem tem secretária eletrônica hoje em dia, tem? Remetido pelos correios, no formulário próprio, pode ser um telegrama. Exposto no outdoor, pode ser uma declaração de amor. O certo é que o conteúdo não muda, mas o gênero é sempre identificado na relação com o suporte, por causa da questão da sociedade, da função social. O contexto social onde que ele está, ele vai virar independentemente do suporte, ele vai mudar o gênero. O mesmo texto, entendeu? Então, o gênero sofre influência do suporte. Exemplo de suporte: um jornal, um outdoor aqui do lado, um livro didático, né? Nós temos aqui, no caso aqui, um índice, né? Um sumário do livro didático. Nós temos aqui o rótulo, né? Da Que Boa, e vários rótulos nós temos dentro da nossa casa. Nós temos aqui um cartaz, né, de viagem, nós temos vários encartes de viagem, de propaganda disso, propaganda daquilo. A televisão, o rádio, né, que mais ouvir. A televisão que tem imagens e oralidade e textos de imagem, textos escritos, textos não verbais, textos verbais, textos orais e escritos, certo? A camiseta do próprio corpo, né, com a tatuagem, o ônibus, né, todos os ônibus são aproveitáveis, né, dentro das cidades, né, das capitais, das cidades que tem muitos ônibus, os ônibus eles são aproveitados como um informativo, como uma comunicação do governo,
com propagandas, né? Então, é um suporte textual. Os próprios os caminhões, né, que ama as rosas suportam os espinhos, né? A gente tem esses suportes, vários suportes aqui. Gêneros textuais no contexto escolar, então, tá finalizando aqui minha fala, vamos aqui sobre os gêneros, né? Nas relações sociais e culturais, os gêneros textuais orais e escritos são como elos na cadeia de comunicação verbal e dinamizam as relações entre as pessoas. Então, o caminhoneiro, quando ele coloca aquela frase lá, ele não coloca para ele coloca para um leitor, para vários leitores que vão entrar. E ele tem uma mensagem que dali é o que ele acredita, o que ele acha legal, o que ele quer comunicar, né? Então, por meio daquela frase, ele se comunica com várias pessoas, com vários outros motoristas, certo? Ele vende, né? Ele passa a ideia dele. Né? A entrada do gênero discursivo na sala de aula, contudo, é marcada por matizes singulares desse contexto comunicativo, como materialidade didática, o gênero se situa em outro espaço de circulação que o desloca no seu funcionamento real. Então, a gente pega esses gêneros, né, que ele tem um objetivo na sociedade e traz para a escola e aqui ele vira textos escolares, né, porque ele já se desloca da sua função social. Então, eu trago uma receita, aí eu trago para a escola e vou trabalhar o gênero, a forma como é que ela é, né, e aí, por isso que eu preciso estar pensando em criar situações de uso reais desses textos, por exemplo, a receita, eu mesmo fazer uma receita. Pedi meu aluno para fazer uma pesquisa em casa da receita que ele gosta, né? Então, de uma coisa que ele gosta de fazer, certo? Então, a gente precisa planejar situações, né, intencionais do trabalho desses gêneros na sala de aula. Nesse sentido, é preciso que sejam planejadas situações que ajudem a superar as abordagens didáticas que dificultam a entrada do texto na sala de aula ou que utilizam textos com padrões artificiais. São textos cartilescos, textos que não têm uma função social, né? Apenas como pretexto para o ensino das unidades da língua, né? Então, aqui o que é importante pensar aqui nos campos, nos gêneros textuais, nos campos que a BNCC propõe para os alunos nos anos iniciais. Então, nós temos o campo da vida cotidiana, né, que estão todos os gêneros relacionados à vida cotidiana, à vida privada do aluno, convite, uma receita que está ligada a esse campo da vida pessoal do aluno. Aí temos o da vida pública, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são essas leis, tem de estudos e pesquisas, que são revistas, enciclopédia, dicionários, são próprio revistas de ciências, ciência hoje, por exemplo, as revistas, né, que fazem parte do grupo do campo de estudo e pesquisa, né, então, e o campo, né, muito importante, muito trabalhado na escola, que é o campo artístico literário, então todos os textos literários, contos, crônica, né, então temos aí 4 campos, todos esses gêneros textuais, pela proposta da BNCC, eles estão situados em 4 campos, campos artístico literário, então todos os textos literários, conto de fada, poemas, crônicas, romances, historinhas, aqueles contos, né? Aí fábulas, né? Nós temos o gênero, esse campo literário, o gênero artístico literário. Nós temos o campo de estudos e pesquisas que está relacionado aí por exemplo, a vida, conhecer, por exemplo, como é que as características de um animal, né, o que ele come, o que ele deixa de comer, textos informativos, nesse sentido, HQ. Não, por exemplo, dando exemplo aqui da revista Ciência Hoje, né, que outras revistas, né, que sintetizam o conhecimento nas pesquisas e se apresenta para o aluno, né, nós temos aí. Aí temos também da vida cotidiana, que eu já falei, os campos da vida cotidiana, que são pesquisas não são, da vida cotidiana são coisas relacionadas ao contexto da vida cotidiana dos alunos, que são esses bilhetes, textos que a criança que circula naquele contexto ali pessoal do aluno, né, na escola, ali naquela vida, e o da vida pública. Então, recapitulando, os campos.
campo artístico literário, campo de estudos e pesquisa, campo da vida cotidiana e campo da vida pública. Todos esses gêneros, né, que nós temos que circulam na sociedade é apresentado por meio da BNCC dentro desses 4 campos. Então, nós temos como se fosse 4 casinhas onde que todos esses gêneros vão estar situados, cada um, né, na sua casinha, tá? Então, finalizando aqui minha fala, precisamos pensar. O texto sempre esteve presente na sala de aula, né? Sempre teve o texto presente na sala de aula. Esses textos, qual é a função do texto na sala de aula, né? Na escola hoje, antigamente e hoje, né? Quais os textos têm sido priorizados nas turmas do ciclo de alfabetização? Como eles são escolhidos para quê? Então, eu percebo que o gênero literário tem muita força, né? E eu gostaria que os textos, eu sou uma defensora seriamente da literatura, mas eu acredito que também os textos de estudos e pesquisas precisa também chegar mais à escola, os textos informativos, que tem um objetivo, né? De informar, né, de passar. E os livros didáticos acabam sendo tem muito texto, mas só que não se trabalha intencionalmente esse texto, tipo, de falar as características desse texto, qual o objetivo desse texto, quais as informações desse texto. Então, acredito que precisa a gente trazer isso também para a escola, né? Então, não, porque até o tratamento que se dá com os textos literários faz com que a criança ele use para tudo, tipo assim, vou argumentar, uso texto literário, mas aí desconfigura e ele não fica mais literário, ele fica um texto argumentativo. Como os livros didáticos de alfabetização têm tratado a diversidade textual em sala de aula, agentes predominantes nos livros de alfabetização, por quê? Então, é uma coisa que a gente vai trabalhar no segundo semestre, que a gente vai trabalhar os livros didáticos, análise dos livros didáticos, como os dos gêneros textuais, né? Estão colocados ali, né? A gente vai trabalhar em estágio no segundo semestre essas questões, né? Eu vou trabalhar no caso de estágio com os meus alunos de estágio, essas questões, né? Vocês, não sei como é que, tipo assim, talvez vocês devem trabalhar no estágio também, né? Que tô fazendo confusão aqui porque essa aula eu não só vou passar para os alunos de língua portuguesa, como os alunos da disciplina, os alunos do curso de pedagogia de língua portuguesa, os alunos de estágio também, para estar compreendendo, né, esse papel dos gêneros na sala de aula, né? Então, no segundo semestre, por exemplo, eu vou trabalhar com os alunos de estágio, a questão dos livros didáticos, né, o papel desses livros didáticos, as características, quais são os principais trabalhos, propostas de trabalho no livro didático, a gente vai fazer uma análise, né? Então, nesses livros didáticos. Então, então é importante a gente pensar, né? Quais são os gêneros predominantes, né? Então, eu fico preocupada que o gênero literário, ele acaba sendo predominante no sentido de que ele acaba sendo, não tendo um lugar específico que ele merece, que é um componente curricular, um componente artístico literário, um gênero importante que precisa ser tratado com todo respeito e tratado como um elemento cultural, como um elemento de apreciação que tem o objetivo de fazer sentir e não de informar. Então, se eu uso o poema, os textos literários, todos os textos literários para informar, eu acabo descaracterizando ele, que o objetivo do texto literário não é informar, é fazer sentir. Então, eu posso tratar meio ambiente com ele? Sim, posso sim, mas eu preciso antes passar um texto informativo do campo de estudos e pesquisas sobre as características, né, sobre os problemas ambientais, e aí também trazer um texto literário aqui, não tem o objetivo de informar, mas um objetivo de fazer sentir, e ajuda sim eu pensar, refletir, mudar minhas práticas, repensar minhas práticas, me posicionar, mas aí a partir de dados, né, e que de dados oficiais que eu tenho, aí eu entro em contato com esse texto informativo, aí eu venho com o texto literário, porque eu não posso usar o texto literário para tudo, porque ele não tem esse papel, ele tem um elemento, ele é um elemento cultural e artístico que tem uma característica estética e não uma característica informativa, não de uso
apelativo, de uso argumentativo, mas uso de estético, o elemento cultural, artístico, literário, para fazer sentir e não para informar. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido. Então, quais são os gêneros que estão predominando na sala de aula? Quais são os gêneros? Por que eu seleciono esse gênero? Quais são os gêneros predominantes nos livros didáticos? Por quê? E como eu trabalho esses gêneros, tá bom?